Será que as pessoas ainda lembram da gente? Ai, meu Deus. Eu não tenho tanta certeza, depois de 6 meses de sumiço. 6 meses? 6 meses de um vídeo, né? O último vídeo que nós postamos. Faz 6 meses. Tá em torno de 6 meses. É isso, gente. Tivemos o hiato. Acontece. Mas eu acho que já temos muitas coisas pra falar e muitas coisas pra contar. E só tenho aqui pra dizer que nós voltamos, né? Agora é real? Será? Agora eu acho que é real. Eu acho que sim. Então, gente, a situação é, né? Primeiro de tudo, é que nós ficamos sem computador. Antes de sair do Brasil, a gente fez todo o upgrade no nosso computador pra justamente não ter esse tipo de problema aqui, porque a gente sabe que é um pouco mais caro aqui, né? A gente conseguiu trocar algumas peças pra justamente não ter nenhum tipo de problema. E trocou o principal, que era o Era o HD, a gente... O SSD. A gente botou um SSD, na realidade. Eu sempre confundo isso. Sei que HD e SSD são a mesma coisa, só que é mais rápido, né? Então a gente trocou o HD, que era o anterior, pro SSD. pra justamente ter mais espaço e e ter mais rapidez nas edições. Trocamos a memória. Fizemos o que a gente precisava pra melhorar, pra gente conseguir editar vídeos, pra gente conseguir continuar fazendo edição das fotos que a gente fazia, sobre os trabalhos fotográficos que tinha, enfim. E aconteceu de que, um ano depois, né? A gente fez isso em setembro de 2024, né? Não, são exatamente um ano depois. Foi. O computador simplesmente parou. Ele não ligava, ele simplesmente deu pau. Ele parou. Aí a gente começou a pesquisar na internet o que poderia ser, a gente pediu ajuda ao pai dele, porque o pai dele trabalha com Parte de tecnologia. parte de tecnologia e tal. Aí deu uma ajuda pra gente, só que falou, olha, deu pau, não tem jeito, não vai dar. Estragou. Falei, cara, não é possível. Cacei na internet, comecei a olhar, pedi ajuda a uma inteligência artificial aí na internet, que eu não vou dizer o nome, e me orientou em algumas informações, de alguns vídeos, e eu, beleza, consegui achar alguma solução. Mas antes disso a gente ainda foi atrás de procurar uma loja para conseguir recuperar os nossos arquivos, porque tudo da nossa vida, 15 anos da nossa vida, tava tudo dentro daquele computador, dentro do SSD. Tem esse detalhe ainda, Porque né? a gente não contou que isso aconteceria, né? A gente já imaginou, a gente vai trocar, melhorar o computador, vai trocar o SSD, a gente não vai ter problema nenhum, né? O que eu fiz? Eu tinha um HD externo com todas as minhas coisas, sei lá, desde que eu tinha 14 anos de idade, fotos minhas desde 14 anos de idade, que eu guardava tudo nesse HD. E pelo upgrade feito no computador, eu confiei. E eu botei essas coisas pro computador para depois eu fazer uma limpa no HD e passar de volta pro HD externo. Foi nesse momento que eu passei e o negócio deu pau. Ou seja, tá tudo lá, né? Por exemplo, a trajetória de vida toda dos gatos, os gatos ficaram com a gente 10 anos. A trajetória inteira que eu tenho. Desde filhotinho, né? Sabe, desde bebê, fotografando, eu separo tudo por pastas, por ano, vídeos, tudo. E eu tenho isso tudo guardado, desde o falecimento deles dois até o início da vida deles. Tá tudo lá. Então, assim, enlouqueci, né? Eu fiquei muito triste, muito incomodado com isso. E isso fez a gente desanimar um pouco, né? Sobre fazer conteúdo, que a gente tinha que ir atrás disso, porque a gente estava sem computador, não tinha como editar. Não, e tem uma outra questão, porque quase 90% dos vídeos que a gente edita eram pelo computador, pro YouTube. Então a gente não tava com o computador, o seu celular também estava ruim, então não dava pra editar. O meu celular estava lotado de memória, e o que foi mais triste foi que nesse tempo, né, que a gente ficou, que a gente sumiu, foi onde a gente perdeu boa parte dos vídeos que a gente fez, porque a gente foi pra várias cidades e a gente perdeu todo o conteúdo que a gente fez, né? Verdade. No final das contas, não consegui resolver. Eu sei uma empresa que faz o trabalho de recuperação desses dados, só que é salgado, assim. O preço que eu vi foi em média de entre 500 e 900 euros, dependendo do que eles vão encontrar ali, né? Do que eles vão ter que desfragmentar. Só que assim, eu preciso recuperar. Não tem jeito, em algum momento eu vou recuperar isso. Preciso, porque a minha vida inteira tá lá, a vida dele inteira tá lá. De qualquer forma, a gente teve que comprar um outro computador, que foi que a gente começou aos poucos aí a voltar, se movimentar, a trazer alguma coisa, mas isso assim, algo mais no TikTok, algo mais rápido, que ali muito mais
prático no computador, que a celular. gente consiga fazer. E é complicado porque a gente entra muito nesse ciclo vicioso, assim, de que a gente quer postar, não quer, mas tem um trabalho, tá cansado, sabe? É muito disso, né? Tipo, entra muito nessa situação também, que acaba desanimando. Dá preferência, por exemplo, nos dias de folga, você tá dando Simplesmente não fazer nada. Exato. Ficar descansando. Dá preferência pra estar de folga, pra estar à toa. Também não é fácil conciliar isso, sabe? Eu acredito também que tem uma outra questão também, que é a questão da comparação, né? Porque a gente fica vendo um monte de coisa na internet, se enche de referência, se enche de inspiração e no final das contas não sai. Não sai nada. Você fica com tanta informação na cabeça e você fica cansado. Também tem isso e tem a cobrança, né? Que é você se cobrar para trazer o melhor conteúdo, a melhor coisa, que no final das contas você não faz nada. Você sempre fica nesse ciclo, né? Não é fácil, gente. E assim, falando disso tudo e trazendo para a realidade também de que é você fazer essa mudança de país, de você estar em outro local, tudo fica mais à flor da pele, né? As emoções ficam muito embaralhadas, muita coisa acontecendo, e você lidar com outras pessoas, você também lidar com seu parceiro dentro de casa, que também é difícil, assim, não é uma coisa fácil, porque são as minhas emoções, as emoções dele, e imagina, isso tudo se entrelaçando, os dois fora de casa que eu digo assim, do Brasil, então a gente acaba se apoiando muito, óbvio, para conseguir lidar com isso tudo, mas são muitas questões, né? E dentro desse curto período, né, que a gente acabou se afastando do YouTube, aconteceu muitas coisas, né? Então, a gente estava aguardando chegar a nossa documentação, a gente estava aguardando também sobre a questão do trabalho, né? Que a gente não sabia se o nosso contrato ia ser renovado ou não, porque aqui em Portugal eles fazem um contrato, pelo menos o nosso, né? Foi 6 meses, e depois de 6 meses eles, né, decidiram prorrogar e tudo mais. Então, assim, nesses 6 meses, praticamente a gente viveu 2 anos de tanta coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né? E assim, a gente fez 1 ano aqui, né? A gente chegou já a fazer 1 ano. A gente já tá indo pro 2º ano já, pra falar a verdade. Passou tudo muito rápido, sabe? Né? Muito rápido. Os acontecimentos da rotina, da vida, passou tudo muito rápido, assim. E a gente já viveu muita coisa, assim, legal, sabe? E a gente continua vivendo todo esse processo, assim. E você, o que você tá achando disso? Engraçado, né? Porque passou, assim, realmente tudo muito rápido. E é uma coisa que a gente veio já, né, na cabeça. A gente já tinha noção de que poderia ser difícil, né? Mas viver a realidade, né? A vida, a real life... foi muito complicado, né? Porque quando a gente chegou aqui, era no início do outono e inverno, né? Então teve essa questão. Na minha cabeça, quando a gente saiu do Brasil, eu falava, não, eu amo frio, vou super me adaptar. Gente, pelo amor de Deus, não dá. E assim, o inverno aqui não é nem a questão do frio, sabe? É a questão do vento, que eu acho que pra mim é o péssimo. O vento e a chuva. E são dias e dias, assim, a gente teve muita sorte hoje e ontem, na verdade essa semana, né? Essa última semana tá com um pouco de sol. Mas foi muito tempo, assim, sabe? De chuva e frio. Então, isso pra mim foi um ponto ali que me pegou bastante, sabe? Ainda pega, né? Assim, eles mesmos aqui, eles falaram que foi uma situação muito atípica. Não é normal o inverno que aconteceu de ter muita chuva, muitos dias de frio, chuva, muito frio, exato. Muito tempo fechado. Mas eu me sinto muito mais adaptado agora, porque já passou 1 ano, né? Sim. Do que no ano passado. Porque no ano passado a gente trouxe, né, as roupas que a gente tinha no Brasil, que não serviu pra nada. Caíram então todas. A gente teve que fazer um rebrand aí de roupa. Caíram todas as roupas. A gente só tem... Tudo doado. Porque não dá. As roupas, pra falar a verdade, 2 roupas de frio nossas que vieram conosco, que ficaram, que foi um casaco do avô dele, que ele trouxe, e um casaco que eu tinha lá, que eu nunca usava. Porque era muito quente. Era muito quente. Então, assim, foram as únicas coisas que ficaram mesmo, porque de resto a gente trocou tudo, né? Nossas roupas de frio nós trocamos todas, porque não dava. É engraçado que, assim, como o nosso corpo se adapta, né? No primeiro ano a gente sentiu mais, agora no segundo... a gente sente já estava mais preparado. Exatamente, a gente sente ainda, mas o corpo está muito mais adaptado ao frio, sabe? Por exemplo, a gente pegava dias de 5 graus, vamos botar assim. No ano anterior eu senti muito mais e agora foi, mas sabe, algo mais tranquilo também. Tem um amigo nosso, né, que mora aqui, mas ele mora em Lisboa, e ele falou pra mim assim, Rafa, eu cheguei no momento, né, que a gente tava aqui, eu senti muita coisa assim.
Eu repensava muito, eu estava tendo uma dificuldade de conseguir trabalho. Tem uma questão aqui, no Porto principalmente, que quando chega o inverno, as empresas diminuem a questão da contratação, né? Eles contratam mais no verão. E a gente chegou justamente Pois nessa é, época. exatamente. Então, assim, Foi bem difícil de conseguir trabalho. teve alguns trabalhos que eu não consegui me adaptar, que não foram muito legais, assim, e eu senti muito. Então, eu tava passando por uma fase muito ruim, assim, porque o Eduardo já estava trabalhando, ele conseguiu um local legal, e eu ainda estava nesse processo, e tava muito frio, e eu não saía de casa, né? Tava Então, frio e junto- chovendo. Então, assim, juntou essas coisas todas e, nossa, foi puxado, assim. Que foi o momento que eu comecei a repensar muito. Obviamente que eu não ia voltar, porque... Foi um planejamento, foi uma escolha de foi- vida, né? Foi um planejamento nosso, né? Então, assim, se for voltar, volta os dois. Não volta um, volta outro, volta os dois. Então, assim, era algo que eu ficava conversando muito com minha mãe sobre. E esse meu amigo, ele falou assim pra mim, Rafa, fica tranquilo com o que você tá passando. Porque, assim, experimenta ficar um ano primeiro, pra você começar a ter uma ideia de fato do que você tá sentindo. Porque nesse primeiro momento, nesses primeiros meses, não tem como a gente... Basear nisso, né? Exato. Porque é só perrengue. Exato. Não tem como se É só basear. estresse e burocracia, Exatamente. entendeu? Não tem como se basear com o que a gente tá sentindo na realidade, porque tá tudo muito Muito novo. recente, Você tá né? tudo, sabe? Você tá ali, ó. E aí junta a questão do inverno, a questão do desemprego, você tá em outro país Dinheiro, ó, saindo. e só dinheiro saindo, exatamente. Então, assim, você é muita coisa. É tudo muito. Então, assim, é engraçado a gente falar isso. Eu conversava isso com ele, com a minha mãe, e falava assim que eles tinham pensamentos, assim, não, relaxa, fica tranquilo. Qualquer coisa você volta. Só que, assim, é diferente. Não nesse ponto também, mas falando assim, você tá em Portugal, você tá na Europa. Como é que pode? Gente, é diferente. Uma coisa é você estar no Brasil e falar isso. Agora, outra coisa é você estar aqui, vivendo. É diferente. Então, assim, é muito mais real, né, de eu conseguir pessoas que estão vivendo a realidade que a gente vive, que conseguem entender o que a gente está sentindo, do que pessoas que estão no Brasil, familiares nossos, que não conseguem entender. Não adianta. Por mais que entendam, só vão entender quando passar por isso. Gente, quem decide migrar tem que estar pronto pra aceitar o processo. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso. Porque a gente chegou, teve muita dificuldade para arrumar emprego. Os empregos que a gente estava arrumando não eram em lugares legais. Mas é isso, né? A gente tem que estar pronto pro processo. Não é mole. É a gente entender, primeiro de tudo, é que a gente nasce de novo, né? E muitas das vezes a gente esquece disso. A gente tá nascendo de novo. Você tá recomeçando a sua vida do zero. E muitas das vezes a gente se cobra muito por isso, né? É isso, gente. A gente tá adaptado. A gente tá gostando da vida que a gente tá tendo. Muitas das vezes a gente não confia nos nossos próprios sonhos, sabe? Dos desejos que a gente tem. E tudo que a gente desejou lá no Brasil, tudo que a gente quis, isso tá acontecendo, sabe? Muitas das vezes a gente quer tudo pra ontem, né? A gente nunca é paciente. Depois que você consegue a sua documentação, que você consegue a casa, que consegue tudo certinho, aí que você vai conseguir minimamente viver, curtir a cidade e fazer amigos, entendeu? Mas assim, eu não digo nem a questão do documento em si, eu digo a questão de clima. De clima, ambiente, Sim. de tudo, sabe? De você... Mas a questão da documentação também pega muito, né? A questão da burocracia, a questão Não, de... sim. Entendeu? Mas eu digo mais Mole. assim, pra você, é sobre o clima, né? É mais o clima. É. De você conseguir se adaptar ao clima, que eu acho que pra mim, pelo menos, né? Pra gente que vivia no Rio de Janeiro, calor e tal, então assim, como o clima aqui são bem definidos, Sim. acho que o primeiro de tudo pra mim foi a adaptação ao clima. Eu consegui me adaptar ao clima, as outras coisas, Foram obviamente, que Juntando, né? Entrando, a gente né? passa por esses problemas e a gente conseguir entender essas nuances desses problemas, sabe, ir vivendo, acho que é mais tranquilo, sabe? É menos pior, não mais tranquilo. Sim. Então acho que essa coisa que meu amigo falou ficou muito na minha cabeça. Que você minimamente, para entender se você quer morar ou não, se você quer ficar ou não, é um ano. Você começa a ter uma ideia do local depois de um ano. Antes disso você não tem ideia. Eu conheci pessoas aqui que foram embora com 15 dias, 20 dias, porque não aguentaram. Então, tipo assim, gente, Não deu nem tempo pra sentir o cheiro. você não da cidade. consegue. Tem gente que eu conheci que foi embora com 3 meses. Então, assim, gente, não dá. Minimamente é isso, é um ano.
eu começo a sentir todas as estações, sabe? Tipo, pô, eu gosto do inverno, mas eu não gosto do inverno chuvoso, eu gosto do inverno ensolarado, eu gosto muito da primavera, porque a cidade fica toda florida, fica muito mais bonita. O verão, por exemplo, eu A gente não comentou amei. sobre o verão. O verão eu achei bem quente. Mas Sim, eu, a por gente, exemplo, a gente comenta sobre o inverno ser muito frio, mas o verão, eu adorei o verão. a gente que tá acostumado com o calor do Rio de Janeiro, eu achei bem quente. Ele achou. Eu achei bem quente. Eu adorei. No dia que a gente foi no verão pra Braga. E Braga tava um calor, assim, gente, que eu não sei explicar. Mas lá O é uma Rafael passou cidade, mal. Assim, era uma cidade muito, muito, muito quente. Lá eu acho que lá é específico Uma da sauna. cidade. Lá é específico da cidade. Lá é bem, bem quente mesmo. Então, E, assim, e é quente, é seco, né? Não é úmido e abafado. e abafado. Mas aqui no Porto, ok. Achei muito tranquilo, assim. Sim. O último verão, assim, literalmente todos os dias fizeram sol. Todos os dias, não choveu. Eu sinto falta do verão por conta disso. Que se eu pegar um sol de 32, 34 graus, eles aqui já estão pirando, mas pra mim, Pra gente, eu sucesso. tô de boa, tranquilo, sabe? Então, é muito legal você viver esses climas adaptáveis, sabe? Que são bem definidos. Estações, né? Exatamente. Porque Pré-definidas. porque no Brasil, sol. Sol, sol, sol. Pelo menos no Rio de Janeiro. Então, Na minha cidade também é só calor. é, Assim, lá faz 18 graus e a gente já tá colocando um casaco. eu sentia falta desses dias. E não vou negar não, gente. Eu sinto falta do Brasil pra caramba, tá? A gente tá desenvolvendo isso. Acho que tá sendo legal. No início a gente E a se gente cobrou... conheceu bastante gente bacana. No início a gente se cobrou um pouco por isso, sabe? Mas... a gente tem que lembrar Foi que a vida exato. acontece. Foi caminhando e foi De acontecendo. forma lenta, devagar. Preparou, se programou por 3 anos. 3 anos pra conseguir. A gente parou a nossa vida por 3 anos. Então, assim, né? Agora que a gente tá. Calma, um dia de cada vez. Agora que a gente tá conseguindo viver as coisas, conseguir viajar um pouco mais, conseguir conhecer os lugares. Então, E assim, sobre viajar, gente, é muito. Eu não tinha tanta noção de quanto o nosso país é um país continental. De tão grande que ele é. Porque aqui, gente, 1 hora você vai pra outro país, sabe? Mas quando a gente foi pra Vigo, a gente fez o quê? 3 horas? mas foi de trem. 3 horas, sabe, pra Espanha. É uma coisa muito louca, assim, pra mim. Na minha cabeça, nunca, na minha vida, que eu iria vivenciar as coisas que a gente tá vivenciando aqui, sabe? É muito legal. Tá sendo bem legal, assim. Mas é isso, gente. Esse vídeo aqui só foi pra iniciar, Falamos muito. tá? Só foi pra falar aqui pra vocês, mais ou menos, como é que tá a nossa vida. A gente tá bem, tá feliz, estamos satisfeitos com tudo que tá acontecendo. Poderia ser algo melhor, mas é algo muito mais pessoal, nossa, que é tipo assim, algo mais profissional, que são coisas que dependem mais da gente do que da realidade, tá? Também depende da realidade, óbvio. Mas depende mais da nossa ação. Exatamente. De correr atrás. Então, assim, vamos voltar, tá? Eu espero que vocês gostem. Para quem já estava aqui, muito obrigado. Nós ganhamos mais seguidores nesse meio tempo. Comecei a postar muito shorts, né? Vídeos menores. Então, atraiu mais algumas pessoas. Trazia um pouco do som da cidade, do cotidiano, sabe? Enfim, é isso, né? Mas a gente ainda tá se encontrando aí. Eu espero que vocês gostem desses vídeos. Se vocês tiverem algumas curiosidades também, podem trazer, podem falar, conversem com a gente. Nós não Respondem podemos... a caixinha de perguntas. Olha, o sol já tá fortíssimo, que já tá baixando. E eu não sei nem se a gravação tá legal. Deixa eu ver, confirmar ali. Ai, não deve tá, não. Tá sim. Tá boa? Tá bom. Eu já tô assim, ó, com o olho pequenininho, porque o sol já tá fortíssimo no meu rosto, né? Obrigado por tudo, obrigado pelos que ficaram. Os novos que estão vindo, eu espero que vocês gostem. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um almocinho pra gente, porque a gente tá morrendo de fome. Beijo pra vocês. Essa é a nossa casa. Não mostramos muito, porque a gente queria fazer um vídeo mostrando a nossa casa inteira, mas a gente ficou assim, não vamos mostrar não, tá bom. Mas ó, é isso. É isso. Nada além disso. Não vai ter review. Beijo. Tchau pra vocês.